Eu, esse ano, não sou integrante da CMO. Infelizmente, fui integrante na legislatura passada, no último ano, mas tem um ditado popular que me parece muito importante nesse momento. Quem avisa, amigo é. E eu fiz questão de vir aqui, na Comissão Mista de Orçamento, um dia antes, possivelmente, da votação do orçamento de 2024, que a princípio está pautado para hoje, mas, ao que tudo indica, não será votado hoje, e nós precisamos alertar, mesmo com tanto barulho, eu sei que Vossa Excelência tentou silenciar, uma discussão fundamental, que tem a ver com o futuro das políticas públicas para o povo brasileiro no ano de 2024. O orçamento apresentado pelo governo e as tintas incluídas pelo relator é, na prática, o orçamento do arcabouço fiscal. Isso tem uma implicação muito grande numa lógica dos recursos públicos drenados para atender os interesses dos parasitas do sistema financeiro, no que diz respeito ao sistema perverso da dívida pública. Presidente, são 2 trilhões e 300 bilhões reservados para pagar com religiosidade os parasitas do sistema financeiro de uma dívida nunca auditada. Ao mesmo tempo, uma lógica, primeiro, da própria incidência do arcabouço, que é uma lógica perversa, porque limita o crescimento em 1,7%, o que significa um aumento de, no máximo, 129 bilhões para 2024 em relação a 2023, mas agora com a incidência correta dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Como eu alertei quando o ministro Fernando Haddad esteve aqui, inclusive perguntei se ele queria mexer nos pisos, e o ministro não me respondeu. E não só o governo tenta flexibilizar os pisos da saúde e da educação com uma votação num projeto de lei, fazendo consultas no TCU, o que para nós que lutamos tanto para não avançar a política austericida do Paulo Guedes, que era de flexibilização dos pisos da saúde e da educação, nos enseja mais ainda a necessidade de criticar e, ao mesmo tempo, lutar contra qualquer flexibilização dos pisos. Nós garantimos na Constituição Federal recursos mínimos para a saúde e para a educação e que ainda fazem falta, ainda mais diante de 6 anos de austeridade de Temer e Bolsonaro. E é um absurdo a tentativa de flexibilizar esses pisos. Mas, além disso, além de tudo isso, o orçamento ainda zera ou leva muito abaixo outras áreas não protegidas por pisos constitucionais, a área ambiental, a área indígena, a luta das mulheres, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta dos negros e negras. Mais do que isso, no orçamento, que já é o orçamento do arcabouço fiscal, ainda vem a linha do déficit zero. É um austericídio. A mistura de austeridade com suicídio da possibilidade de crescimento econômico. É limitação de investimento público. Muitos comemoraram o crescimento do PIB em 3,7%. O início do ano, isso foi gerado pelos recursos da PEC de transição. Os investimentos na educação, os investimentos na obra de infraestrutura, que ficam limitados aqui. O aumento de 9% do funcionalismo, que nada mais é do que reposição da inflação. E o orçamento que está sendo proposto ainda destina orçamento zero para o reajuste dos servidores. Os servidores que, em média, perderam 40% do salário nos últimos 10 anos. Não pode ser, presidente. Esses servidores, e tem vários sindicatos que nos acompanham, elegeram o Lula para garantir direitos e para ter liberdades democráticas de lutar. Para ter a reposição da inflação, nós nem estamos falando de aumento real, embora devesse falar de aumento real. Tem uma redução nominal de salários. E nós estamos aqui dizendo que assim não dá. Não dá para o trabalhador e não dá para a economia, para o comércio, para os serviços, para as economias locais. E o mais grave ainda é a cantilena enfadonha neoliberal, de uma lógica que já leva a mais crise. Vide o que aconteceu na economia vizinha, na Argentina. E pior que isso, as inclusões absurdas de emenda de comissão, presidente Lindbergh. O ano passado, como falamos hoje na frente, o reajuste dos servidores impactou em 10 bilhões o orçamento público. E os mesmos deputados que dizem que tem que manter o reajuste zero no orçamento querem colocar 11 bilhões para mais emendas de parlamentares e desrespeitar milhões de trabalhadores e servidores Brasil afora. Então nós estamos alertando
para fazer essa luta, para que as emendas que garantam reajuste sejam aprovadas e que, sobretudo, a luta contra essa lógica neoliberal consiga garantir uma mudança radical na linha econômica e política do país. Concluo, presidente, retomando a minha primeira frase. Quem avisa, amigo é. Quem está criticando o arcabouço e esse orçamento de 2024 é justamente aqueles que mais enfrentam a extrema-direita. E o que pode ajudar a extrema-direita a se retroalimentar e crescer eleitoralmente no Brasil é o fracasso das políticas econômicas e o não cumprimento das promessas de campanha do nosso candidato Lula em 2022 para derrotar o Bolsonaro. Por isso, para garantir as promessas de campanha, esse orçamento do déficit zero não pode ser o orçamento do Brasil em 2024. Pela auditoria da dívida pública e, sobretudo, por orçamento que responda aos interesses do povo brasileiro, dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas, da juventude, das mulheres, dos negros e negras e da comunidade LGBTQIA+. É isso que eu queria falar.